E eu não me canso. Vilela, eu sou uma pessoa, até pela minha própria formação, alguém pode falar, esse cara é doido, porque ele fez filosofia, teologia, arqueologia. Eu tenho um doutorado em teologia, depois vou fazer outro doutorado em arqueologia. Depois que já tinha um doutorado, não precisava fazer outro. Por que que eu faço essa salada? É porque eu sou uma pessoa de mente inquieta e com sede de conhecimento. Tá certo? Isso aqui não foi uma coisa que eu fiquei tirando da minha cabecinha, não. Tá cheio de notas de rodapé. Mas eu também não falo isso pra me exaltar, não. Eu quero dizer apenas o seguinte: quanto mais eu estudo, mais eu vejo a evidência de Deus na história, nos atos da história, na minha vida. E Paulo, certa vez, disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu digo a mesma coisa: ai de mim se eu não falar para as pessoas sobre esse Deus. É claro, lógico, evidente que muita gente vai falar assim: poxa, Rodrigo, legal, eu vou parar para pensar em Deus. Assim, que balela que esse cara está falando. Não interessa. Eu não quero enfiar a religião goela abaixo. Eu quero apenas testemunhar. Porque Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunha. O problema é que muito crente quer ser advogado de Deus, né? É. Eu vou provar aqui, eu vou enfiar minha religião goela abaixo de você. Poxa, Deus, se Deus precisasse de advogado, ele tinha gente melhor na OAB do que Rodrigo para Exato. defendê-lo. Então eu acho que é preciso mais de testemunha. E é isso que eu Mas faço. você não precisa de comprovação histórica para aumentar ou diminuir sua fé. É independente ou essa busca Boa ela pergunta. ela reforça a sua Se crença? você estivesse entrevistando Soren Kierkegaard, ele ia dizer que não precisa de nada disso. Porque Soren Kierkegaard apoiava o fideísmo ao extremo. Ele falava do pulo da fé. Só que eu discordo de Kierkegaard, apesar do brilhantismo que ele foi. Eu discordo de Kierkegaard pelo seguinte: ainda que ele defina a espiritualidade como o pulo da fé, o salto da fé, essa expressão pulo da fé até está um pouco mal traduzida. Jump of faith. Porque, na verdade, quando ele escreveu originalmente, ele queria dizer assim: é a plataforma da fé. Para eu pular no escuro, eu tenho que ter uma plataforma. Então, como é que funciona a fé para mim? Em primeiro lugar, a fé não é uma dicotomia entre fé e razão. Muito menos entre fé e evidência. Vamos ilustrar assim, Vilela. Se eu estou num prédio, está pegando fogo, e eu estou desesperado, aí eu vejo uma porta. Eu vou com a mão na maçaneta para abrir aquela porta. Daqui a pouquinho grita atrás de mim uma voz dizendo: não faça isso. E quando eu viro, vem um camarada do corpo de bombeiros, com aquela roupa roupa toda. amarela e tudo mais, o cilindro. Não, não toca na porta não. Abaixa e volta devagarzinho aqui. Obedece. Eu obedeço. Eu não sou estúpido. É claro. E ele deve ter as razões É dele. uma autoridade no assunto. Exatamente. De repente a porta tá quente, de repente tem um golpe de ar lá e que vai. Ele sabe o que tá fazendo. Se eu for um cara esperto, eu obedeço. Sem questionar. É. Eu obedeço pela fé. Agora, já pensou se eu quiser dar uma de Ah, para. intelectualidade? Ah, peraí, me justifica primeiro aí. Qual a fundamentação teórica? Não dá tempo disso. Você tem que obedecer calado. Tá. Agora, eu vou mudar um pouquinho a situação. Eu estou de novo no fogo, indo para lá, seguindo o meu instinto de sobrevivência, como na primeira situação, mas ao invés de vir atrás de mim gritando um bombeiro, vem uma menina esquizofrênica, doida. Nada contra a esquizofrenia, que é uma doença que as pessoas que têm que ser respeitadas, tratadas. Não estou aqui querendo ser panfletário. É apenas uma ilustração. Uma menina que eu sei que ela é doida. Doida de bater panela. E ela fala assim: Rodrigo, Rodrigo, vem comigo aqui, me dá a mão que a gente vai sair voando por aquela janela. Se eu desistir do meu plano de sair por ali, voltar e dar a mão para a menina, aí eu não estou sendo inteligente, eu estou sendo maluco. Qual a diferença dos dois casos? Eu vou explicar para você. No primeiro caso, em ambos os casos eu obedeci sem questionar. Só que no primeiro caso, eu tenho evidências prévias ao momento do incêndio que me dizem que bombeiros sabem o que fazer naquela hora. Bombeiros são treinados para aquilo. É um assentimento racional. Portanto, na hora do fogo, quando eu não tiver todas as respostas, as evidências racionais prévias me ajudarão a obedecer o bombeiro sem questionar. Isso é obedecer pela fé. Entendi. Mas eu não tenho nenhuma prova racional de que aquela menina sabe o que está fazendo. Pelo contrário, eu tenho a prova que ela é até meio biruta. Seguir o bombeiro é uma questão de inteligência. Seguir a menina é uma questão de desespero. Essa é a diferença entre a fé e o fideísmo, ou entre a crença e a crendice.
Então, quando eu falo com você que eu obedeço a Deus sem questionar, é porque eu tenho, previamente, evidências que me apontam, vá na direção de Deus, que vai dar certo. E a experiência pessoal. E a experiência pessoal. É diferente de seguir, de crer por amor da crença. Entendi. Então, por isso que, para mim, a fé, ela tem um papel que mistura com a evidência. E isso é bíblico. A Bíblia é o livro que mais me incentiva a questionar. Jesus, muitas respostas ele dava fazendo outras perguntas. O que farei, mestre, para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Ah, tá. Senhor, essa mulher adulterou e a lei mandou que apedrejasse. O que o senhor diz? Alguém aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que vocês acham? Vocês têm pecado? Quem não tem? Jesus respondia perguntas contra pergunta. O livro de Isaías fala assim, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoemos? Vamos botar a razão para funcionar, vamos conversar comigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, se tem um livro que inspira em mim o questionamento sadio, é a Bíblia. Por isso que o próprio Cristo questionou, Deus meu, por que me desamparaste? E nem por isso perdeu a fé. Então, fé e questionamento andam lado a lado. A única diferença é se você está seguindo um bombeiro, porque você tem evidências lógicas que apontam para aquilo, ou se você está seguindo uma menina que é apenas maluca e você, no desespero de sair qualquer urubu é meu louro. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que Paulo fala, o culto racional da fé. Isso é Paulo falando.